Você já entrou lá na decolar.com e já reservou uma passagem de avião para o dia 15 de novembro, é o Cronos. Nós nos movemos nessa esfera, onde tudo é agendado. Amanhã de manhã você já sabe que o despertador, o celular, ele vai despertar às 5h30 da manhã, às 5 da manhã, às 6 da manhã. E aí você já tem um ritual, você vai levantar, você vai ao banheiro, fazer a sua higiene, escovar os dentes, tomar o café da manhã. Você sabe que às 11h30 da manhã você vai almoçar na empresa, é o Cronos. Nós nos movemos no Cronos. Mas também, irmãos, existe a palavra Kairos, que diferente do Cronos, a palavra Kairos não tem a conotação de algo agendado, cronometrado. Costuma-se definir Kairos como as coisas que acontecem no tempo exato, no tempo oportuno. E é nesse Kairos que Deus se move. Deus não se move no Cronos. Até porque Deus, irmãos, não vive no passado e também nem no futuro, porque tudo para Deus é um eterno presente. Por isso que a Bíblia vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, Kairos é onde Deus se move. As coisas não se movem pelo Cronos, mas se movem pelo Kairos, ou seja, as coisas acontecem simplesmente, na nossa figura de linguagem, no momento certo. Na agenda de Deus não tem atraso e nem algo adiantado. Simplesmente acontecem no momento que iriam acontecer, porque Deus se move no Kairos. E agora o Josué, ele está tendo a oportunidade de se mover no Kairos de Deus. Constava na agenda de Deus que agora o Josué iria ser o líder, que lideraria Israel rumo a Canaã, a conquista de Canaã, e Deus está ativando o Josué para isso. E aí falamos alguma coisa sobre isso, mas eu vou avançar então. Então agora nós vamos reler os versículos 3 e 4 de Josué 1, que nós vemos aqui. Olha o que fala em Josué capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste, ninguém te poderá resistir. Durante toda a tua vida, assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Então Deus ativa Josué, e agora Deus está injetando ânimo nele, dizendo: olha, você vai conquistar. Deus fala as medidas, o espaço geográfico, aonde ele começaria, até aonde ele conquistaria. E Deus está dizendo para ele: assim como eu fui com Moisés, honrei Moisés, abençoei Moisés, fiz o Moisés ser vencedor, fica tranquilo, Josué, assim eu farei com você. Isso nos ensina, irmãos, não está aqui nas minhas anotações, mas isso nos ensina que Deus não trabalha com privilegiados. Irmãos, privilegiados existem no mundo dos homens. Nós homens, às vezes até erroneamente, podemos privilegiar alguém. Pode ser que alguém nos bajule, pode ser que alguém jogue um somebody love nos nossos ouvidos, pode ser que alguém nos manipule, e nós acabamos privilegiando alguém, porque nós seres humanos erramos, falhamos, acertamos, mas em Deus não há privilegiados. Ou seja, tudo que acontece na vida de uma pessoa, da parte de Deus, acontece porque de alguma maneira já havia da parte de Deus a promessa para realizar aquilo, e em contrapartida aquela pessoa cooperou com Deus para que aquilo de fato se manifestasse. Então, assim como Deus honrou Moisés, não seria diferente. Deus não ia fazer greve e falar assim: olha, foi só com Moisés, então você não, Josué,
Era Moisés, porque Moisés era meu queridinho, porque o Deus tinha um carinho especial por Moisés. Sabemos que não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus consegue amar. Hoje dizem que há na terra em torno de 8 bilhões de pessoas. Deus consegue amar esses 8 bilhões de pessoas igual. Ele não aprova esses 8 bilhões de maneira igual, porque o amor de Deus é igual para com todo ser humano, mas não há aprovação de Deus, porque Deus não aprova quando eu estou caminhando por práticas pecaminosas, mas continuo me amando. Então eu tenho que separar o que é o amor de Deus do aplauso de Deus. Eu tenho que separar o que é o amor de Deus da aprovação de Deus. E no meio evangélico, mais ainda. No meio evangélico nós temos que separar o que é Deus usar e o que é Deus aprovar. Porque o meio evangélico, especialmente o meio evangélico mais místico, tem muito essa história do Deus usa. Ah, mas Deus usa fulano, mas ele aprova, ele está aplaudindo, ele está pedindo autógrafo para aquela pessoa. Não. Porque o fato de Deus usar não significa que Deus está feliz com aquela pessoa. Então a parte mais mística da igreja evangélica vai muito por esse caminho do Deus usa. Se Deus usa, logo está tudo certo. Não, meus irmãos. Deus usar não quer dizer nada. Deus usar uma pessoa não significa nada. Por favor, não queiram dizer que qualquer um de nós aqui somos de Deus ou não, porque Deus usa. Queira avaliar a nossa conduta, queira filmar um mês da minha vida, ver como eu trato minha esposa, ver como eu lido com os meus filhos, ver como as pessoas me enxergam. Aí você vai poder ter uma ideia, puxa, é de Deus ou não é? Mas não porque Deus usa. E o meio evangélico místico vai muito por esse caminho. E é por isso que existem pastores pelo Brasil, em pecado brabo, fazendo um monte de coisa errada, mas como Deus usa, parece que está tudo certo. Não está tudo certo, irmãos. No coração de Deus, não. Pode estar tudo certo no coração do ser humano, que infelizmente se deixa manipular. Irmãos, dizem os cientistas forenses, psiquiatras forenses, aqueles que estudam a mente de criminosos, aqueles que pegam o perfil de um criminoso e estudam o comportamento dele, eles dizem que geralmente um pedófilo e um estrupador, tirando uma exceção, são homens gentis. São homens que têm uma característica romântica, talvez até abre a porta do carro para a vítima entrar, até puxa a cadeira, seduzindo o seu alvo, mas depois vem e faz o crime. Ou seja, labioso, tem um comportamento que todo mundo diz, nossa, jamais essa pessoa vai fazer algo errado, até que ela faz. Assim, irmãos, nós temos que tomar cuidado no meio evangélico. Então, por favor, diga que alguém é de Deus, não quando ela está com o microfone na mão. Diga que alguém é de Deus quando você convive com ela, quando você observa no dia a dia como que essa pessoa é de verdade, não quando ela está atuando, mas quando na vida real, como ela se comporta. Aí você vai poder ter uma ideia se aquela pessoa de fato é de Deus, ou se é um manipulador, um narcisista ou algo do tipo. Então Deus não trabalha com privilégio. Deus trabalha com projetos e planos que Ele tem na vida de pessoas. E se essa pessoa corresponde ao comando de Deus, Deus a ativa como está ativando o Josué, e vai começar a cumprir a sua missão na vida dele. Então, o Josué, assim como eu fiz com Moisés, fica tranquilo, eu também vou fazer com você. Assim como eu não desampararei Moisés, eu não vou desamparar você, Josué. Ou seja, Deus está injetando um ânimo na vida do Josué. Ok. E Deus, irmãos, quando disse isso para Josué,
nos versículos 3 e 4 que nós lemos, do 3 ao 5, ele está repetindo para Josué algo que ele já havia dito através de Moisés. Olha só, o Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 1. Alex, consegue colocar aqui, por gentileza? Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 1 ao versículo 5, nós leremos. O Alex coloca aqui, mas para não dar torcicolo em mim, vocês leiam aqui se quiserem, eu vou ler aqui no celular, tá bom? Mas o texto é o mesmo, ó. Deuteronômio 31, versículo 1. Moisés proclamou essas palavras a todo Israel. Olha o que ele disse: tenho hoje 120 anos de idade e já não me sinto capaz de liderar-vos. Já estava não jovem, já não via nele capacidade de liderar o povo. Além disto, o Senhor me preveniu. Olha, Moisés, você não atravessará o Jordão. Portanto, quem vai atravessar a tua frente é a própria pessoa de Yahvé, teu Deus. Ele mesmo exterminará essas nações pagãs da tua frente e conquistará a terra. Josué também atravessará a tua frente, comandando-vos, conforme o Senhor já vos comunicou. E Yahvé tratará dessas nações adversárias do mesmo modo como tratou Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais reduziu às ruínas e arrasou a terra deles. O Senhor as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Versículo 6. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, mesmo que ele estava falando para Josué no capítulo 1. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Versículo 7. Em seguida, o Moisés convocou Josué e ordenou-lhe: sê forte e destemido, pois tu adentrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurou aos teus antepassados que vos daria, e tu os farás herdá-la de fato. Ou seja, foi dito em Deuteronômio 31 lá atrás, o Moisés morre, agora chega a hora da verdade, o Josué de fato vai assumir o comando, e Deus vai reprisar, vai repetir para Josué as mesmas palavras que haviam sido ditas lá atrás. Como diz aquela canção, que é um versículo bíblico, Deus vai trazer à memória de Josué aquilo que dá esperança. Na linguagem do Dr. Augusto Cury, Deus vai abrir uma janela light na mente de Josué. Janela light, segundo o Dr. Augusto Cury, é quando algum acontecimento ou alguma palavra é liberada que aquilo te atinge, se é janela light, e vai trazer à sua mente uma lembrança de algo bom, de algo feliz, de algo esperançoso que lá atrás ocorreu, para que novamente você volte a ter esperança. Então Deus está dizendo: Josué, falei, estou repetindo, vou fazer, vai acontecer, você vai ser um sucesso, você vai liderar esse povo, você vai, junto com esse povo, conquistar Canaã. Como eu escrevi, Deus diz que ele, Josué, conquistaria geograficamente e que seus inimigos físicos seriam vencidos, e que Deus seria com ele e que nunca o abandonaria. Conosco, irmãos, não é diferente. Lembra que eu falei, Deus não trabalha com privilégios? Deus fez com Moisés, está afirmando que igualmente vai fazer com Josué e também fará conosco. Irmãos, alguém disse certa feita assim: Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Ou seja, 3 pessoas saíram caminhando junto, condições iguais, mesmo treinamento, mesmo material, 100% iguais, ambas têm as mesmas condições, regras iguais de chegarem no final.
O que vai determinar se as 3 pessoas chegarão ou não são as escolhas, são as atitudes que elas tomarão durante o trajeto. 2 não chegaram, uma chegou porque Deus a abençoou mais. Não, chegou porque de alguma maneira Deus sorriu para ela. Não, irmãos, porque em algum momento provavelmente ela correspondeu, colaborou com a ação de Deus. Então Deus, irmãos, assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, conosco não é diferente. Nós conquistaremos, irmãos. No caso de Josué, a promessa é que ele conquistaria um espaço geográfico, Canaã, a chamada terra prometida que emana leite e mel. Essa era a conquista naquele momento para Josué. Você vai, Josué, juntamente com Israel, conquistar terra, espaço geográfico. E nós, irmãos, que também conquistaremos. Nós somos conquistadores. O Josué, irmãos, ele foi um conquistador de nações, povos, nações, espaço geográfico foi conquistado. E nós iremos conquistar o quê? O que é que nós, igreja, cristãos, conquistaremos? Eu coloquei assim, ó. Conosco não é diferente. Nós conquistaremos a eternidade. Irmãos, eu estava ouvindo um vídeo de talvez um dos teólogos mais respeitados no Brasil hoje. Eu gosto. É um teólogo que me agrada a linha de raciocínio dele. É um teólogo mais reformado, não é muito do mundo pentecostal, é mais do modo reformado. E esse teólogo estava fazendo uma reflexão do porquê que no Brasil, geralmente as igrejas que se propõem, esse teólogo grandão, famosão, fazendo uma reflexão do porquê que no Brasil hoje, as igrejas que se propõem a realmente ensinar as escrituras, sem manipular o povo, sem enganar o povo, sem heresia, sem falsa promessa, e ele fazia a reflexão, por que essas igrejas têm mais dificuldade de se tornarem grandes, de se tornarem megas? E a reflexão que ele fazia é que o contrário acontece. Isso ele falando, são palavras dele, aspas para ele. E ele dizia que geralmente as igrejas que se propõem a pregar até um engano, irmãos, geralmente são igrejas que a nível de Brasil batem todos os recordes de frequência. Irmãos, quando você estuda a Bíblia, e infelizmente os evangélicos do Brasil ainda não são estudiosos da Bíblia, por conta dos evangélicos, dos cristãos evangélicos do Brasil ainda não serem, irmãos, estudiosos da Bíblia do jeito que deveriam ser, que nós deveríamos sermos, é porque ainda nós somos manipulados com tanta facilidade. Hoje, irmãos, sem citar nomes, tem um garoto de 14 anos, a culpa não é dele, tem que pegar os pais dele e quem pastoreia ele, colocar num pé de goiaba e dar cintada. Mas hoje tem um garoto de 14 anos, irmãos, num engano terrível, e um engano terrível rodando o Brasil, e muita gente não percebe que é engano porque não sabe nem onde está Gênesis na Bíblia. E lembra que eu falei que a igreja evangélica, ela é muito mística? Tudo que é mais místico parece que é Deus. Não, irmãos. Se a Bíblia não concorda, se o que está sendo falado, se o que está sendo produzido é discordante da Bíblia, logo não é Deus. Pode estar revestido de toda a aparência que é, mas se o que está sendo liberado e produzido é contrário ao que a palavra de Deus diz,
Logo não é Deus. Pode ser emoção, alma, ou em alguns casos até ação maligna. Porém Deus não. Mas para que eu saiba disso, irmãos, eu preciso conhecer o mínimo possível da palavra de Deus. Então nós, irmãos, não é a terra que nós vamos conquistar. Eu dei essa volta toda para dizer que Josué conquistaria a terra, a igreja não. Nós, a maior promessa da Bíblia para nós, igreja, é a conquista da eternidade. Só que nós, irmãos, somos tão bombardeados pelo falso evangelho, que parece que ter como promessa conquistar a eternidade é nada. Porque eu conquistar a eternidade não pago o meu boleto. Eu conquistar a eternidade não pago o meu aluguel. Eu conquistar a eternidade não me ajuda a trocar de carro. Eu conquistar a eternidade, irmãos, não paga a escola particular do meu filho. E eu fiquei por anos como cristão evangélico, sendo bombardeado no Brasil por um falso evangelho, que dizia que se eu virasse crente, toda a minha vida terrena seria melhorada por Deus. Só que quando nós estudamos a palavra de Deus, não é isso que Deus promete. Repito, pregadores prometem isso, não a palavra de Deus. O que a palavra de Deus promete como primazia, que eu vou conquistar a eternidade, que pagando aluguel ou tendo casa própria, que ganhando 50 mil por mês ou sobrevivendo com salário mínimo, tirando férias em Dubai ou em Mombuca, com todo respeito a Mombuca. Ela promete que eu vou conquistar o quê? A eternidade. Essa sim é uma promessa de Deus. Só que se eu não entender isso, irmãos, porque isso, repito, foi gerado em nós um sentimento de nos relacionarmos com Deus, para que os meus problemas sejam resolvidos hoje. Mas Deus é tão misericordioso que Ele abençoa também. Eu falei outro dia, existe espaço no cristianismo para a bênção de Deus, graças a Deus. Mas não é isso, irmãos, que deveria nos mover, nos animar, nos motivar para caminhar com Deus. E sim garantirmos a maior conquista de todas, que é a eternidade com Deus. Então conosco não é diferente. O Josué conquistaria terra, geografia, nós também conquistaremos, mas conquistaremos a eternidade, conquistaremos a paz. Irmãos, eu fazia uma reflexão com a pastora Thelma outro dia. Irmãos, tem um certo treinador que esses dias um dos maiores times de futebol do Brasil queria contratá-lo como técnico. Ele já foi técnico desse time lá atrás. É um treinador tido como um dos mais tops do Brasil. Ele falou não. Irmãos, o salário era astronômico. Ele ia ganhar milhões por mês. Ele já é milionário. Esse treinador treinou a seleção brasileira aí por 6 anos, 2 Copas do Mundo. Irmãos, dinheiro não é o problema para ele. Ele é muito rico, mas irmãos, muito rico. E o principal motivo que fez ele se negar a aceitar a proposta desse time é porque ele está com uma crise de ansiedade. Ele está entrando numa fase de depressão. Qual a reflexão? Que assim como o pobre tem depressão, rico também. Qual o ponto, irmãos, que nós temos que entender? Porque nós que somos pobres, materialmente falando, é vendido para nós uma ideia de que o dia em que nós ficarmos milionários, está tudo resolvido. Não é a realidade na vida de quem ficou milionário. Quantos atores de Hollywood são encontrados mortos, e mortos porque se suicidaram? Pergunto, o problema não era dinheiro. Aquele ator famoso tirou a sua vida e deixou milhões, talvez bilhões numa conta bancária. Isso quebra, irmãos, essa não verdade de que se ficarmos materialmente ricos, está tudo resolvido. Teremos mais conforto, é fato. Teremos mais condições de comprar, é fato. Não é errado ficarmos ricos, não é errado termos dinheiro, não é errado ficarmos milionários, e Deus abençoe até que fiquemos, em nome de Jesus.
Mas o que eu quero dizer é que, sendo rico ou pobre, milionário ou não milionário, a depressão, a crise da ansiedade, as doenças emocionais que cada vez mais estão aumentando, ela bate na casa do rico e na casa do pobre. Ela bate na casa do morador de rua e do mega milionário. Ela bate na casa daquele que entende que está sendo um fracasso, e ela bate na casa daquele que entende que está sendo um sucesso. Ou seja, ambos estão com ausência de paz. Então, sendo rico, irmãos, ou sendo pobre, sendo milionário ou sendo assalariado, que Deus nos ajude, que nós conquistemos paz. Paz é aquele gozo, irmãos, é aquele sentimento que você faz assim, ó, ai, ai, e aquele gozo enche o seu coração, estando em um carro de R$1 milhão ou estando a pé, estando em uma praia de rico ou em algum riachinho, tomando um banhinho. Paz. Então nós conquistaremos a eternidade através de Cristo. Nós conquistaremos a paz, e que essa paz esteja em nossos corações, porque a falta de paz, irmãos, ela é terrível. A falta de paz faz o dia ficar cinzento, o dia perde a cor. Você pode estar no seu melhor momento material, terreno, mas o sabor não é o mesmo, porque você está com ausência de paz, angústia. Eu já tive algumas crises, irmãos. Como não é gostoso você sentir tristeza, meu Deus, como é terrível aquela angústia no coração, mas como é gostoso quando você sente paz. Então, no Evangelho, nós temos a oportunidade de conquistarmos a eternidade, temos a oportunidade de conquistarmos paz. Então, assim como Josué, que conquistaria, no caso dele, terra, promessa de Deus, Canaã, nós também conquistaremos a eternidade, a paz, e venceremos os inimigos. No nosso caso, diferente, Josué seria inimigos humanos, os cananeus, aqueles povos adoradores de Satanás que lá estavam. Mas assim como Josué e Israel venceria e venceram os seus inimigos, nós também conquistaremos a vitória sobre os nossos inimigos. Mas no nosso caso, os nossos inimigos não são seres humanos, e sim os principados e potestades, Satanás e sua turminha. Na graça de Deus, na presença de Deus, os ataques de Satanás contra nós perderão força, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria aqui dar um dado, mas vai ficar para a próxima aula, onde eu vou falar um pouco, fazendo spoiler da próxima da próxima pregação. Não falte, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, onde nós vamos falar um pouco sobre como era a religião dos cananeus e como era a força militar deles e outras coisas. Porque, irmãos, por que Deus está tendo que animar Josué? Porque não seria fácil. Irmãos, adentrar Canaã e conquistar não seria uma tarefa fácil, porque era muito sedutor e atraente o estilo de vida deles. Mas deixa isso para o próximo episódio, próximo capítulo do nosso seriado Celso Flix. Irmãos, sermos cristãos ao modo de Deus requererá de nós algumas renúncias. Sabe, irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 8, se o Carlos Queiroz e a rapaziada quiserem vir pegando os instrumentos, por gentileza. Lá em 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia diz que um dia Israel, lá na frente, já na terra, abençoado, a Bíblia diz que eles desejaram ter um rei humano como todas as demais nações possuíam. Ou seja, eles estavam sendo atraídos pelo estilo de vida dos povos não aliançados com Deus.
é muito sedutor para nós, e foi sedutor para Israel quando foi entrar em Canaã, assim como é muito tentador para nós, irmãos, adotarmos o estilo de vida do mundo pecador, porque é um mundo sem regras. Você lembra quando você não caminhava com Jesus? Assim como nós observamos hoje a vida de alguém que nós conhecemos que não caminha com Jesus. Assim como para nós lá atrás, para eles hoje não existe a expressão pecado. Essa expressão pecado, ela faz parte do nosso vocabulário cristão. Não, isso é pecado. E o que é pecado? É aquilo que é desautorizado por Deus, não aprovado por Deus. Mas a sociedade aí fora não existe isso. O céu é o limite, como se diz. Tudo é liberado. Como cristão, irmãos, nós não podemos entrar nessa rodovia. O cristão tem que ter um padrão de vida, um estilo de vida, valores que ele professa, que não são iguais aos valores errôneos da sociedade, e para Israel seria muito tentador isso. Nós também conquistaremos, irmãos, você vai conquistar. Pastor, mas eu não vou conquistar nada na terra. Vai. Todos nós conquistamos. Muitos aqui já têm a sua casa própria, é uma conquista terrena que Deus te deu. Mesmo quem paga aluguel, você está numa boa casa e todos os meses você consegue pagar o aluguel. É uma conquista que Deus te deu, um emprego. Deus te deu saúde para poder trabalhar. Muitos de nós aqui, os nossos filhos, estudaram, se formaram, estão com uma profissão, já ganham o seu dinheiro, de repente já estão também conquistando coisas terrenas. Tranquilo. Nós também vamos conquistar coisas na terra, lógico, não tem nenhum problema. Temos carros, temos bicicleta, temos celulares, seja um celular fraquinho, seja um celular mais top. Nós também conquistaremos bênçãos terrenas, mas esse não é o alvo principal, irmãos. O alvo principal é a conquista da eternidade, é termos paz, irmãos. E isso, somente a graça de Deus, a presença de Deus, o relacionamento com Deus é capaz de colocar nas nossas vidas todos os dias. Irmãos, todos os dias, se comermos um pouquinho da comida de Deus, vai sendo gerado em nós esse ambiente. Todos os dias, se bebermos um pouquinho da bebida de Deus, vai sendo gerada em nós essa verdade. E nós estaremos caminhando rumo à eternidade, teremos paz, seremos pessoas melhores, mais adocicadas, as pessoas terão mais prazer em estarem na nossa companhia. Olha que bênção, como é gostoso estar na sua companhia. Por quê? A graça de Deus, o ambiente de Deus, a vida de Deus, o açúcar de Deus, sendo liberado e derramado sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção, glória a Deus, que adora Jesus, aleluia. Com profundidade das riquezas, Aleluia. da sabedoria e do conhecimento de Deus. Te adoramos, Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, Tu és adorado. quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi seu conselheiro? Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Aleluia. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é teu, Senhor. Porque dele, por meio
você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Aleluia. Olhem para mim, irmãos. Tudo sobre você. Às vezes, a decepção dos homens, a frustração dos homens, faz com que nós nos isolemos. As feridas, os machucados, porque nós seres humanos erramos e acertamos. Então muitas vezes as pessoas nos machucam, assim como nós machucamos pessoas. Isso faz com que a pessoa ferida, e muitas vezes isso acontece conosco, nós acabamos nos isolando e até tendo dificuldade de nos aproximarmos de pessoas. Agora tem alguém, irmãos, que é impossível nos frustrar. Tem alguém que é impossível nos decepcionar. Então, se eu fosse dar um conselho para nós, eu diria: não tenha medo de se aproximar de Deus. Irmãos, Ele nunca vai falhar conosco. Eu falho. Eu já falhei com a minha esposa. Eu já falhei com os meus filhos. Eu já falhei com pessoas aqui da igreja. Eu, como ser humano, falho. Agora Deus, irmãos, jamais. Jamais Ele vai me frustrar. Nunca, é impossível Deus me frustrar e me decepcionar. Só que muitas vezes, por conta do erro dos homens, eu também começo a não me aproximar de Deus. Eu vou ter uma linguagem que a Thelma usa, que é da psicanálise, que fala que nós transferimos para alguém a frustração que alguém me fez. Então o Joãozinho me frustrou, e eu transfiro essa frustração para outra pessoa. A outra pessoa paga a conta pela frustração que o Joãozinho me fez. E muitas vezes nós transferimos para Deus a frustração que seres humanos fazem conosco. Não, irmãos, Ele nunca tem culpa. Ele nunca vai falhar, nunca. Então mesmo que os homens falhem comigo, pode se aproximar dele, pode pular no colo dele, pode beijar, puxar o cabelo, puxar a orelha, porque Ele nunca vai nos abandonar e nem nos frustrar. Sabe, irmãos, para Deus você pode falar tudo, não tem que ficar medindo palavras. Deus aguenta o tranco. Pode falar tudo o que você quiser para Ele, porque no final de tudo Ele vai continuar nos amando. Ele vai continuar com os braços abertos.
Ele vai continuar disposto e disponível para realizar nas nossas vidas a boa, a agradável e a perfeita vontade dele. Deus tem para a sua vida uma boa vontade, mas não é o suficiente. Ele tem para você uma agradável vontade, mas também não é suficiente. Mas Ele tem uma perfeita vontade. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Vivermos, irmãos, no centro da vontade perfeita de Deus para cada um de nós. Por isso vale a pena batalhar, por isso vale a pena sacrificar, por isso vale a pena renunciar, para que um dia eu me encontre onde? No centro da vontade perfeita de Deus para minha vida, para minha família, para os meus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és adorado, Jesus. Aleluia. Tu és adorado. Só Tu és. Aleluia. Dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu cuidado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, para encerrar eu vou falar algo. Tem recado, pastora Célia? Quando eu não era convertido, irmãos, minha fase de jovem, por uns 4, 5 meses eu fiz uso de cola. E nós descíamos da uma mata que tinha e usávamos esse produto que faz nada de bom, né? É o chamado alucinógeno. E depois, já convertido um dia, Deus falou no meu coração, falou assim: Celso, eu não te amo mais hoje porque você está convertido. E Deus ministrou assim: quando você estava lá com aquele saquinho de leite, baforando cola, eu te amava igual eu te amo hoje. Eu não te amava menos ou te amo mais, eu já te amava. E é por te amar que um dia eu te tirei de lá. Sabe, irmãos, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Ele já te ama. Não, mas se eu... Não, zero. Ele já ama você no máximo possível. E é por justamente Ele nos amar tanto que é possível nós o buscarmos e nos aproximarmos dEle cada vez mais. Não porque se eu for um cristão mais perfeito, Ele vai me amar mais. Não, Ele já ama. No máximo possível. Até porque Ele já nos amou quando nós estávamos distantes dEle. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então que o amor de Deus nos motive, irmãos, ao amarmos e o desejarmos. Não permita que as derrotas da vida
tire você de Deus, porque Ele nunca vai te abandonar. Mas às vezes nós o abandonamos devido a situações. Então, Ele te ama. E você vai viver, assim como eu, a perfeita vontade de Deus em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Deus te abençoe. Uma semana mais que abençoada. Vá em paz. Tome um café docinho na saída. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. É hoje? Irmãos, rapidamente, quem fez aniversário no mês de